Sejam bem-vindos a mais um momento à luz da palavra. Nosso estudo é Águas Mais Profundas. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso primeiro vídeo, vamos dar sequência a tudo aquilo que nós aprendemos no primeiro vídeo. Nós falamos um pouco sobre o livro de Gênesis, que é o livro dos princípios. Nós citamos os principais personagens, nós citamos os principais acontecimentos. Não estudamos ainda esses personagens, não estudamos ainda esses acontecimentos, mas nós demos uma pincelada aí para abrir o nosso estudo. Nós falamos que o livro de Gênesis compõe-se de duas grandes sessões, e é sobre uma dessas sessões, a primeira sessão, que nós vamos estudar no dia de hoje, que vai ali do capítulo 1 ao capítulo 11, que fala sobre a criação. Então vamos ler Gênesis 1, vamos ler do capítulo 1 ao 5, onde a palavra do Senhor diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Então nós vemos ali, o livro abre com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este enunciado abre a leitura de Gênesis e de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. É a afirmação do poder total e absoluto de Deus. O único e eterno Deus, cuja vontade se deve tudo que existe, pois sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1,3 diz isto. O universo é resultado da ação de Deus, que com a sua palavra criou o mundo e o tornou habitável e o povoou com seres viventes. Entre estes, pois, também a espécie humana, que diferenciou de todas as outras ao conferir-lhe uma dignidade especial, criando-a à sua imagem e semelhança. Então nós, os homens, fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Glória a Deus por isso, aleluia. Este relato inicial de Gênesis considera o homem e a mulher em uma particular relação com Deus, de quem receberam a comissão de governar de modo responsável o mundo do qual eles próprios são partes. O ser humano, Adão, em hebreu, foi formado do pó da terra, Adamá, em hebreu. E o Senhor Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Através do sopro do Espírito Santo, do sopro de Deus nas nossas narinas, nós passamos a ser almas viventes. A criação do homem, do varão, é seguida no livro de Gênesis pelo da mulher, vindo a constituir entre os dois uma unidade essencial do casal humano. A relação que Deus estabelece com Adão e Eva se define com uma permanente amizade, oferecida para ser aceita livremente. Deus, Criador de tudo e soberano, absoluto do universo, oferece a sua amizade, e nós, seres humanos, estamos livres para aceitá-la ou rejeitá-la. O sinal da atitude humana ante a oferta divina se identifica com o preceito que, por um lado, afirma a soberania de Deus, e, por outro lado, estabelece a responsabilidade do ser humano, a nossa responsabilidade do gozo de liberdade. Tem muitos que não acreditam em Deus, tem muitos que não acreditam na Bíblia, tem muitos que não acreditam na criação. Eles têm a liberdade para tal. Porém, Adão e Eva, o ser humano, querendo igualar-se a Deus, quebra essa condição imposta com um ato de rebeldia que lhe fecha o acesso à árvore da vida e abre as portas
ao império do pecado, cujas consequências são o que nós conhecemos, né? O sofrimento e a morte. Vamos dar sequência aqui, vamos falar dos dias da criação. Como nós vimos, o versículo 5 aqui termina falando o dia primeiro. Frequentemente nós vemos as pessoas se perguntarem, nós vemos isso muito em debates teológicos, vemos isso na internet, as pessoas se perguntarem se os dias de Gênesis 1 são períodos literais de 24 horas por dia ou são um período, se são eras. No meu ponto de vista, na minha maneira de enxergar a palavra de Deus, vendo alguns textos das Escrituras, acredito que são sim 24 horas. Porque onde quer que a palavra hebraica Yom, que refere-se a dia, aparece juntamente com um número, primeiro, segundo, terceiro, ela se refere a um dia literal. Esses dias estão em conexão com toda a rotação ordinária da Terra, porque nós vemos em alguns versículos, como em Gênesis 1:8, o versículo termina dizendo que o dia tinha manhã e tarde. Então, a manhã, a tarde, a noite é citada literalmente dentro do dia. Isso nos leva a acreditar, isso nos leva a entender que os dias da criação são sim 24 horas por dia. Esse é o meu ponto de vista. Se você pensa diferente, eu te respeito. Eu sei que tem essas duas linhas teológicas, que uns acreditam sim ser 24 horas o dia, que o Deus criou o mundo em 7 dias, eu assim acredito, mas respeito aqueles que têm a outra visão teológica, que acha que o dia dito aqui é uma era e não 24 horas. Os dias da criação. Nós vemos aqui o Criador em ação. É muito lindo esse texto que nós acabamos de ler, Gênesis 1, do 1 ao 5. Nós vemos que, pela brevidade aí a beleza da composição e do estilo, esses versículos sobre a criação são inigualáveis. Mostra o Deus Criador dominando a cena. Ele fala e imediatamente se forma a ordem. Proporcionalmente, um belo lugar de habitação e de abundantes suprimentos para a criação, mais sublime de todas é criado. Majestade e poder marca cada sentença. Nós vemos ali o ato inicial, em Gênesis 1 e 2, em resposta à pergunta: quem fez todas as coisas? A Bíblia declara ousadamente: Deus criou. Em resposta à pergunta: quem é anterior e maior que todas as coisas? Com igual ousadia, a Bíblia anuncia: no princípio, Deus. O céu e a terra não são Deus nem deuses, nem é Deus igual à natureza. Deus é o Criador e a natureza é o seu trabalho manual. Que beleza! Como eu amo estudar a palavra de Deus, como eu amo o livro de Gênesis. Embora feita por Deus, a terra não estava pronta para o homem. Ainda estava em desordem, como nós vimos, sem forma, vazia, e não havia luz. Contudo, nós vemos que havia atividade. O Espírito de Deus se movia continuamente sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali, circulando sobre a face das águas. E por falarmos em Deus, trouxe uma curiosidade aqui. O nome de Deus. A palavra traduzida como Deus, em Gênesis 1:1, na Bíblia nós vamos ver, nós vamos estudar vários nomes que é dado para o nosso Deus, mas aqui em Gênesis 1:1 é Elohim, na língua hebraica. Essa é uma palavra particularmente misteriosa, pois ela é ao mesmo tempo singular e plural. Estudiosos têm visto nela uma indicação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Vamos ver algumas passagens de Gênesis que o nome Deus conota ser um plural. Gênesis 1, 26, a palavra do Senhor diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós vemos aqui, façamos. Não é uma pessoa só que está falando. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda uma língua do outro. Novamente, desçamos, confundamos. Não está falando de uma pessoa só. Então aqui tem a conotação de ser mais que uma pessoa. Então aqui Elohim está no plural. Isso prova que todos os três são Elohim, que a Trindade, que existe uma Trindade divina. Em outras partes da Bíblia, nós somos ensinados que a criação é um trabalho de todas as três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Gênesis 1:1 diz isso: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus Filho, Colossenses 1, do versículo 15 a 17, a palavra do Senhor diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Deus Espírito Santo, Gênesis 1:2, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Esse é o primeiro dia. Glória a Deus. Então terminamos aqui, encerramos o primeiro dia. No próximo vídeo veremos mais 1 ou 2 ou 3 dias da criação. Não percam o próximo vídeo. Esse estudo abrirá o nosso entendimento sobre a palavra de Deus, fará com que nós cresçamos em entendimento e em conhecimento. Deus os abençoe. Até o próximo momento. A luz na palavra, águas mais profundas. Fiquem com Deus.